Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, hoje nós vamos fazer mais uma videoaula e essa nossa videoaula vai ser falando sobre retificadores, beleza? Para isso eu vou compartilhar aqui a tela, para a gente começar a falar, né, sobre esse assunto, que é um assunto novo para a gente, né? É um assunto em que eu vou poder aqui falar sobre muita coisa que a gente já falou, e também coisas novas que ainda vão vir por aí, tá bom? Bom, para a gente começar, a gente antes de mais nada precisa entender do que se trata, né? O que é um retificador na eletrônica, né? No modo geral. Então, a gente tem que falar sobre retificadores da seguinte maneira. Eu coloquei nesse primeiro slide aqui, vou colocar ele aqui na tela toda, para ver se a gente fica melhor de ver. Tá. Nós temos aqui um circuito, né? Esse circuito é um circuito eletrônico, onde eu tenho aqui três componentes fundamentais para poder explicar, né, exatamente o que é um retificador na eletrônica. Bom, retificar, né, retificadores, né, já vem do prefixo retificar. Retificar é alterar, né, alterar alguma coisa. Aqui na eletrônica a gente vai usar uma palavra um pouco mais da área, que é converter alguma coisa. Então, eu posso dizer para você que os retificadores são circuitos que convertem alguma coisa, né? Que alteram algo, que a gente vai saber o que é daqui a pouquinho. E esses circuitos, amigos, eles têm um mínimo, né, de componentes a serem usados. Eu não posso utilizar um retificador sem ter um mínimo de componentes. E o mínimo de componentes são esses três que a gente está vendo aqui na tela. Olha só. Eu tenho aqui um componente eletrônico muito famoso, né, que é o nosso transformador. Eu tenho aqui, já está até escrito aqui, o nosso diodo semicondutor. E eu tenho aqui também, no canto direito, um resistor. Né? Chamei aqui de RL. Bom, o que mais tem de interessante nesse circuito aqui? Eu tenho aqui algumas informações importantes. Ó. Essa parte aqui, esse lado esquerdo aqui, ó, esse lado esquerdo é justamente aonde está chegando a rede elétrica, tá? Então, é aqui nesse ponto que eu vou subentender que é onde está a tomada, né? O chicote da tomada, onde eu vou ligar ele na minha rede elétrica. E o outro lado, o lado oposto, onde já está até aqui, né, o mais e o menos, indicando que é o lado onde vai ser alimentado, né, onde o retificador vai alimentar a minha placa eletrônica. Então, meus amigos, eu posso dizer que essa estrutura eletrônica toda aqui, eu posso grosseiramente chamá-la de fonte de alimentação. Então, eu posso falar que os retificadores nada mais é do que uma fonte de alimentação. E quem é, né? O que é uma fonte de alimentação? Cara, a fonte tem em todos os lugares. Todos os lugares tem fonte. O seu computador tem uma fonte que faz levar energia para ele, né? A sua televisão também tem uma fonte integrada dentro dela, que é justamente por onde sai a tomada. E aí, quando a gente começa a entender sobre fonte de alimentação, a gente começa a entender o seguinte. Bom, professor, é o seguinte. A fonte, ela tem duas pontas, né? Que é o lado esquerdo, como eu expliquei aqui, e o lado direito.
O lado esquerdo da minha figura é onde entra a rede elétrica. E o outro lado é onde sai a minha tensão. Então, eu posso dizer que toda essa estrutura aqui, ela fica dentro dos equipamentos eletrônicos, e lá dentro é justamente onde eu tenho que, nessa ponta, a tomada, e na outra ponta, a alimentação da placa, do circuito daquele meu equipamento. E aí, partindo desse princípio, eu posso começar a entender que é o seguinte, que esses três componentes aqui, eles fazem a junção desse meu circuito para que ele seja uma fonte de alimentação. Tecnicamente, a gente agora aprendeu o que ela se chama o quê? Retificador. Eu tenho aqui, amigos, uma simbologia muito conhecida, que é uma onda, né, subindo e descendo neste ponto, e uma outra onda subindo e descendo neste ponto. E aí vem uma outra metade só de uma onda neste ponto. O que ele quis dizer com isso? E aí? Alguém matou essa charada? Ó, primeiramente, qual é o nome desta forma de onda? Senoidal. Beleza. Então, eu estou indicando para você aqui que neste ponto, a minha tensão é uma tensão que é alternada. Ok, então aqui a tensão alternada. Neste ponto, a tensão ainda é alternada, só que com uma diferença. Percebe que este lado esquerdo aqui tem uma alimentação de 127 volts. E neste ponto aqui, não necessariamente eu tenho 127, eu posso ter muito menos, que é justamente a função do transformador. Ele vai transformar uma tensão em outra, com a mesma natureza, ou seja, alternadas. Quando essa tensão, justamente com a corrente que agora está passando por essa trilha, encontra um diodo semicondutor. Quando isso acontece, a corrente ela passa a ter outras propriedades. A propriedade que vai ser adquirida, que aqui nós vamos chamar de IL, vai ser de uma tensão que? De uma corrente contínua. Portanto, a minha tensão passará a ser contínua. E olha o que aconteceu com a forma de onda. A parte negativa dela foi eliminada. E aí a minha onda vai passar a ser contínua somente no ciclo positivo. Perfeito? Ok até aí? Bom, isso aqui, meus amigos, é uma introdução. Eu coloquei essa figura para a gente entender o que é um retificador. Mas agora vamos à parte teórica, que é justamente para a gente poder avançar, né? Olha aqui, ó, retificadores. Eu tenho alguns tipos, tá? Eu tenho um retificador de meia onda. Essa onda aqui, ela representa aquele semicírculo que a gente viu aqui atrás. Ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó? É uma onda completa. Aqui já é uma meia onda, tá vendo? A onda é a relação da nossa onda senoidal. Olha aqui. Onda completa. Retificador de onda completa com filtro. Nós vamos mais à frente saber do que se trata. E eu tenho também um retificador em ponte, que eu utilizo aqui 4 diodos para poder fazer essa minha fonte funcionar. Então, são todas fontes de alimentação, tá vendo? Então, fonte de alimentação de meia onda, de onda completa, em filtro e em ponte. Beleza? Esses são os tipos. A gente, obviamente, vai começar pelo retificador de meia onda. Olha lá, que é o que ele diz.
O retificador de meia onda consiste em um circuito para remover metade de um sinal alternado de entrada e transformá-lo em um sinal contínuo. Olha só. Ele pega a alternada, tira aquela semi-onda que está embaixo e converte num sinal contínuo. É constituído basicamente de um transformador, um diodo e uma carga. Essa carga aqui que ele chama, ele está falando do resistor, tá? Ou resistência, né? Tanto faz. Bom, seguindo aqui, nós temos justamente o retificador de meia onda. Olha ele aí em um pouco mais detalhado. Então, eu tenho aqui, ó, nesse lado, né, a onda completa, tá vendo? A onda senoidal. Perfeito? Então, essa onda senoidal, ela está do lado esquerdo, ou seja, é a entrada do circuito. E aí ela chega aqui na nossa metade do transformador, que na verdade aqui está simplificado. Temos aqui o diodo, a resistência, os 3 elementos. E aí depois, olha o que acontece com a onda. Ela não tem mais o ciclo negativo, né? Então, isso aqui simboliza a onda contínua. Ela tem apenas a semi-onda, né? O ciclo positivo. Beleza? Seguindo. Bom, quando eu falo de filtragem, ó, filtrando um sinal, o que ele quer dizer? Bom, quando você tem uma fonte de alimentação, seja ela qual for, potência, tensão, enfim, essa fonte ela vai ter sempre, na grande maioria dos casos, uma coisa que a gente chama de ruído. E o que é um ruído em uma fonte? O ruído, amigos, é uma oscilação na tensão de saída. Então, bom, podemos fazer um pequeno teste, né? Qual o teste que você pode fazer em casa, né? Olha só, o que você faz? Você pega o carregador de celular, você liga ele na tomada, seu carregador normal. E do lado oposto ao carregador, que tem o seu cabo, se você conseguir pegar um multímetro, quem tiver um multímetro, você vai medir a tensão que está naquele cabo. Justamente pelo aquele conectorzinho que você liga no celular. Você coloca ali o multímetro, as 2 ponteiras ali, bem dentro do conector, e aí você vai ver que a tensão ali, por ser um transformador industrial, né, fabricado por uma marca e tal, você vai ter uma oscilação quase que mínima. Mas se você tem uma fonte elaborada eletronicamente, do zero, né, como é o caso nosso aqui, você vai ter uma oscilação dessa tensão de saída. E você não pode ter isso. Porque se você tiver uma oscilação muito grande, um ruído muito grande nessa tensão de saída, você pode causar algum dano a algum componente da placa. Né? Então, o que a gente faz para evitar e para minimizar isso? A gente coloca um capacitor, olha ele aqui, ó. Aqui, desculpa. Aqui. A gente usa um capacitor em paralelo com a carga para minimizar este ruído. E essa daqui, ó, é a simbologia desse ruído em operação. Quer dizer, ele não alterna, né? Não altera, digamos assim. Ele não faz muita alternância. Né? Então, ele tenta manter a tensão da melhor forma possível, estável. Beleza? Então, essa é a grande função de um capacitor dentro de um retificador, né? De uma fonte de alimentação. Bom, o que a gente calcula para poder projetar um retificador? Ó, a tensão máxima que se pode obter, a mínima que se pode ter na fonte e a corrente. São as 3 coisas que você vai precisar para poder construir uma fonte de alimentação. E aí, com base nisso,
você consegue saber o valor do capacitor que vai se usar para poder minimizar o ruído, né? E o valor da corrente de pico, né? O maior valor da corrente de pico para você poder utilizar os componentes corretos, com seus valores corretos, para que a sua fonte possa funcionar corretamente, para que ela não venha a causar algum dano a algum componente, né? Queimar algum componente eletrônico. Então, sua fonte tem que ser bem projetada para que você possa, sim, poder utilizá-la em qualquer lugar, né? Em qualquer equipamento. Perfeito? Bom, meus amigos, essa parte teórica foi para a gente iniciar o assunto de retificadores, tá? E na próxima aula, vamos começar a fazer exercícios, onde eu vou fazer novamente aquela aula com cálculo, eu lá mostrando os exercícios com vocês, e a gente vai fazendo uma próxima aula ao vivo, também agora já trabalhando em cima dos retificadores. Perfeito? Ó, grande abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima.